Quem é essa pessoa, Lanerchov? Você está no e-mail de quem? Quem é você, pessoa? Natasha! Natasha, eu queria falar com você mesma. Natasha, você colocou o e-mail errado, tá certo? Lá na avaliação semanal. E aí, como você não me enviou nenhum e-mail ainda, eu não tenho ele. Escreve o e-mail certinho pro tio Kelvin poder enviar a tua nota da avaliação semanal, por favor. Você conseguiu entender, Natasha? Natasha? Belezinha. Pois escreve um e-mailzinho aí para eu poder enviar a nota da semanal para você. Por favor. Pode escrever agora. Escreve aí no chatzinho. Que aí eu salvo aqui. Por favorzinho. Você não sabe, né, Brian? Como é que eu vou saber, né? Você não sabe se o sinal foi entregue. Difícil, na verdade. Tem certeza que esse e-mail aqui é o certo, Natasha? Com esse ponto 2019 depois do ponto .com? Sim, Brian, se você colocou o e-mail certo, já é para você ter recebido, meu querido. A aula acaba 11 horas, Bela. Natasha, eu acredito que esse e-mail que você colocou, ele não está correto. Tá? Esse 2009, pelo menos o Gmail não está reconhecendo. Vou fazer assim, tá? Eu vou iniciar a aula, e aí no final da aula você fica e a gente tenta, não é? Ver qual é o e-mail correto, tá? Se você estiver aí com algum responsável, você já aproveita e pergunta, e aí no final da aula a gente fica aqui e eu envio logo a sua nota da semanal, tá bom? Então, pessoas, muito bom dia, tá? Aqui é o professor Kelvin Souza. Hoje eu dou continuidade, tá, ao conteúdo que a professora Marcela iniciou, tá? E ela falou para mim que já começou a trabalhar com vocês alguns conceitos, como o conceito de entorpecentes, que são as drogas, não é verdade? Vocês lembram aí do conteúdo que ela trabalhou na semana passada? Lembram? Beleza. Vocês lembram. Ainda bem. Então, simbora nós, né? Dando continuidade ao que eu tinha passado aí na página 310, a gente inicia aqui com as chamadas drogas perturbadoras, ou seja, são aí entorpecentes que causam algum prejuízo na região do nosso córtex cerebral e no nosso, certo, SNC, Sistema Nervoso Central, tá? Elas também recebem outros nomes, como, por exemplo, drogas alucinógenas, já que elas causam uma perturbação visual nas pessoas. Córtex cerebral. Gostei. É isso aí. Ou seja, essas substâncias elas vão mudar, elas vão modificar a qualidade da atividade do cérebro. Ele não vai funcionar da maneira adequada. Ou seja, ele vai funcionar de uma maneira anormal, onde elas alteram tanto a percepção quanto o pensamento, chegando a produzir alucinações e delírios. As principais drogas perturbadoras são a cocaína, o êxtase e o LSD, que é o ácido lisérgico. Nós vamos ver cada uma dessas drogas, tá certo? Alguma dúvida até agora?
Brian, por favor, sem esse tipo de comentário, senão eu vou cancelar a caixa do chat, tá? O momento agora é de aula. Parem de conversar no chat, por favor. Em relação ao que eu falei até agora, alguma dúvida? Beleza. Estão conseguindo ouvir direitinho? Estão conseguindo ver o que eu quero direitinho aí? Nice. Essa estrutura que vocês estão vendo, alguém sabe o que é essa estrutura aí? Nós já vimos elas anteriormente. Alguém sabe o que é essa estrutura que está aí no GIF, na imagem animada? Mais alguém fora o Vitor? Mais alguém fora o Vitor? Certo. São os neurônios. Alguém sabe quais são as funções dos neurônios? Vocês acertaram, né? Vitor e Brian são neurônios. Função dos neurônios. O Vitor não lembra, mas ele sabe. Mais alguém? Ailson, Tassiana. Cadê? A menina chamada Black Demon Chan. Cadê a Ariel? Tá por aqui hoje? Tá não. Yasmin, lembra? Ailson, Pedro. Cadê a Eduarda? Eduarda, lembra? As funções dos neurônios. Júlia, Letícia Rocha. As meninas do TikTok, as TikTokers, lembram? Não lembram? Então vamos lá. As funções dos neurônios, pessoal, tá certo? Dentro do nosso organismo, são de transmitir informações, tá? O que o Brian falou não está completamente aí errado, mas a principal função dos neurônios é transmitir informações de um para o outro, até a realização de uma ação. Então, é a maneira mais prática, mais rápida que o cérebro tem de se comunicar e comandar o nosso organismo. Tá bom. Já entendemos aqui qual é a função dele. Olá. Quem foi que chegou agora? Kim. Olá, Kim. Então, são os neurônios, entendemos quais são as suas funções. No momento em que as pessoas fazem o uso dessas substâncias, tá, dessas drogas, os neurônios eles sofrem algumas alterações. Eles não têm mais uma comunicação normal, uma comunicação exata. Ou seja, o impulso nervoso que leva a informação até um ponto em que nós chamamos de sinapse, que é quando nós temos exatamente a troca da informação de um neurônio para o outro, ela é, em alguns casos, bloqueada. Então, a informação não está chegando. E essa informação, Brian, ela serve para sensações. Então, chegam alguns momentos em que nós temos aqui sensações sendo alteradas, as pessoas elas perdem a noção do espaço-tempo, algumas, né, têm uma tolerância à dor um pouco maior, algumas pessoas entram em estados de sono profundo, algumas pessoas sofrem alterações visuais, tudo porque a sinapse, tá? A informação aqui, ela está sendo parcialmente ou totalmente bloqueada, o que vai gerar uma série de alucinações visuais, olfativas, gustativas, auditivas e táteis, tá? Todos os nossos sentidos vão ser alterados por conta disso. Isso, as pessoas perdem a noção de muita coisa. Tá? Vamos lá, dar prosseguimento. Então, aqui é o exato momento em que nós temos, tá, um neurônio, tá, na sua terminação axial, dos axônios, passando a informação de um para o outro. O nome desse processo é sinapse. Tá? Inclusive, caiu na prova de vocês lá do segundo bimestre. Cocaína, crack e merla. Tá? A cocaína ela é uma droga em pó
O crack é a cocaína em forma de pedra e a merla é a cocaína sobre a forma de base ou a forma de pasta. Todos, tá, têm o mesmo derivativo. Todos são formados a partir, tá certo, da extração. A gente entrar. Um momento. Todos são extraídos a partir da planta de coca, tá? Ah, Kelvin, e o nome Coca-Cola? Então quer dizer que antigamente, tá, tinha cocaína dentro da Coca-Cola? Não, tá? Durante muito tempo era ser extraída a essência, tá certo? Da planta, o que dá a característica do cheiro dela. Mas a droga em si não era extraída, tá? O uso dessa substância entorpecente, ela causa euforia, hiperatividade, insônia, a perda da sensação de cansaço, a falta de apetite e, em alguns casos, depressão, tá? Dependendo de como essa droga está, se ela está em pó, se ela está em formato de pedra ou de pasta, a absorção do organismo vai se dar de forma diferente, tá certo? Porque ele vai levar um tempo maior para processar o efeito dessa droga no organismo, tá? Além disso, os usuários, além de todos esses sintomas, também podem apresentar espasmos musculares, taquicardia, convulsão e, em alguns casos, podem entrar, não é, num estado de óbito, tá? As pessoas podem morrerem aí com a questão da overdose, que é quando você faz o uso elevado aí da dosagem dessa substância, tá? Não somente o composto dessas drogas podem levar à overdose, mas os medicamentos, lembra lá a nossa aula remédio, medicamento, viu, Vitor? A gente não erra mais, viu? Remédio, medicamento, mas os medicamentos em uma dosagem em excesso também podem levar as pessoas a uma overdose. Pronto. Já a gente fala, Bia, sobre a maconha, tá? Ela não tá no livro de vocês, não sei porquê. Eu não coloquei um slide específico para a gente trabalhar só o que estava no livro, que é só o que eu vou cobrar, mas a gente pode falar um pouco sobre a maconha, sobre o princípio ativo da droga, tá? Podemos falar sobre o uso medicinal também. Vamos aproveitar, né? Então que vocês estão aí interagindo. Vamos lá. Em relação à maconha, né? Eu acredito que você já saiba, a maconha, né? Ela é uma planta, tá certo? Nós temos lá várias espécies de planta. E o estimulante, tá certo? É o THC. Esse estimulante, se não dosado, ele provoca alterações nas pessoas, tá? Não são alterações iguais ao da cocaína, ao do crack, ao da merla, tá? As pessoas, elas têm um relaxamento muscular mais prolongado, tá? Sensações de leveza. Não lembro todos os sintomas aqui de cor, tá? Algumas, né, apresentam aí uma sensação de fadiga, boca seca, por conta disso, e o apetite das pessoas tende a melhorar após aí, a ingestão. O Brian colocou algo muito bacana, tá? Separando-se o composto, não é, alucinógeno aí da maconha. Na verdade, a maconha ela não traz essas sensações alucinógenas, mas separando o composto e a dosagem correta, a maconha ela pode ser usada de forma medicinal, beleza? Ela tem essa função medicinal, como por exemplo, ela alivia as convulsões. Pessoas que sofrem de epilepsia têm as crises epiléticas melhoradas com o uso de um medicamento chamado canabidiol, que usa o princípio ativo da maconha, tá? Para a eficácia aí do produto. Vamos lá, o Vitor. Professor, aproveitando que estamos falando de vício, eu vou falar que os vícios naquele jogo de azar, explicativa não o resultado. Vamos deixar para falar de vício. A gente tem uma parte do slide aqui própria. Aí tu refaz, só dá Ctrl+C, Ctrl+V, Vitor, por favor. Beleza? Kim, dá uma olhada se não é a internet em relação aí ao áudio ruim, tá? Se não é a sua internet. Até aqui, por enquanto, está de boa, o retorno está tranquilo.
Então aqui a gente tem a cocaína em pó, tá? O crack em formato de pedra e a merla em formato de pasta base. O LSD, não é que eu falei para vocês, é o ácido lisérgico, é o nome do próprio princípio ativo da droga, tá? Ele é geralmente encontrado em forma líquida e as pessoas, não é, que vão lá de forma ilegal vender esse produto, elas pingam esse LSD em um papel e esse papel ele é ingerido pelas pessoas, tá? Provocam-se alucinações visuais, auditivas e emocionais. Pode causar confusão mental, depressão e comportamento violento, já que aquelas sinapsezinhas lá, elas estão sendo constantemente bloqueadas. Então, as pessoas perdem, né, como o Vitor falou, a noção, tá certo, de tempo e de espaço, tá? Então, o LSD, ele é introduzido nesse papel, tá? É como se fosse um conta-gotazinho, a pessoa vai lá e pinga, tá? Nesse papel, e a pessoa faz a ingestão desse produto, esse produto provoca aí essa problemática. Não se tem, né, nenhum caso divulgado de uma pessoa que morreu utilizando o LSD, né? No caso, o LSD provocar a morte. Mas existem casos em que a pessoa achou que estava voando por conta das alucinações e ela pulou de um local muito alto, se acidentou e morreu, não é? Como você perde uma noção do espaço e tempo, tá certo? Você perde um pouco da sensação de medo, você se torna uma pessoa mais violenta e agressiva, então por conta disso alguns problemas podem ocorrer, suicídios são registrados por conta da fase depressiva do uso dessa droga, tá? Lembrando, pessoal, todas as drogas que nós estamos falando aqui não podem, não devem ser consumidas de forma nenhuma, e o álcool também está incluído dentro dessas drogas, tá? Isso aqui é um GIF só para mostrar um pouco do que seria aí uma alteração visual, tá certo? Não tenho ideia de como seja, tá? Uma provocação, tá? Uma alucinação provocada por uma droga desse tipo, tá certo? Mas quando a gente coloca, por exemplo, o nome LSD e alteração visual, a gente encontra muitos desses tipos aqui de alterações, tá? Ou seja, a gente parte do pressuposto de que algumas pessoas que já passaram pela experiência do consumo e do uso dessa droga relatam ter alterações parecidas com essas da imagem. Isso, êxtase, ele é encontrado em comprimido. Vamos lá, Kim, diga lá, qual é a sua dúvida? Tem, o Brian acabou de falar para ti, tem o êxtase, tá? Letícia, se parar de LSD ainda tem como fazer o cérebro voltar ao normal, o efeito é permanente. Letícia, tá? O LSD, na verdade, ele é uma droga, olha só, né? Os militares começaram a testar o efeito LSD em ratos, em camundongos, né? Ele era utilizado para tratar pessoas que tinham psicose, né? Que já viam essas alterações. Então a intenção era que as pessoas, ao utilizarem esse LSD, tá? Elas tivessem uma diminuição, tá? Mas pelo contrário, o LSD ele potencializou os efeitos da psicose nas pessoas, tá certo? E aí, a partir disso, tá? As pessoas começaram a consumir aí, isso aí de maneira ilegal, tá? A Natasha falou assim, vou pedir pro meu pai não beber mais, né? Assim, a gente fala de drogas e a gente sempre trabalha, não é? Existe a heroína, a cocaína, o LSD, mas assim, pessoal, o tabagismo, né, o ato de fumar também se enquadra como uma droga, mas é uma droga legalizada. E ela é legalizada não é porque ela não causa mal ao organismo, assim como o álcool, não. Tanto o álcool como o cigarro, eles são legalizados porque eles geram, dinheiro, tá certo? Para o Estado, para as pessoas que vendem. Então, assim, dá muito dinheiro legalizar essas drogas aí, tá? No caso, o que nós temos de legalizado, então, seria o álcool e a questão do tabagismo. Mas em momentos passados da história, a tia Cristina pode falar muito bem sobre isso que você, nós tivemos períodos de lei seca. O que é a lei seca, tá? Em alguns países, como por exemplo nos Estados Unidos, as pessoas não podiam beber de jeito nenhum. Então, a indústria ilegal surgiu a partir daí. As pessoas não podiam usufruir do álcool de forma nenhuma. E aí, elas produziam álcool em suas próprias residências. O GIF está travando, Vitor, porque eu
para eu responder vocês nos comentários, eu preciso fechar o slide. E aí ele volta, não é, à medida que eu volto para a visualização do slide. Mas se o slide ficar aberto, eu não consigo ver o que vocês estão comentando. Então, nos momentos que eu for comentar, os GIFs animados eles vão dar uma travada. Como, por exemplo, agora, eu estou falando com vocês no chat e estou olhando o chat. Então, é provável lá que o GIF esteja travado. Letícia Rocha, qual a diferença entre o autodroga e o álcool limpeza? Concentração, tá certo? A bebida alcoólica ela tem uma concentração menor do que o álcool de limpeza. O álcool de limpeza precisa ter uma concentração maior para eliminar muitas bactérias. Aqui, eu queria que fosse legal. Eu também queria, tá? Mas muito provavelmente não vai ser porque gera dinheiro para a economia. E aí tem a questão, não é? Por exemplo, em relação ao tabagismo e ao álcool, é tudo uma questão de moderação, tá certo? Inclusive, alguns médicos receitam, por exemplo, para as pessoas mais idosas, não é? Um pouco de vinho, porque o vinho ele tem uma função vasodilatadora. Por isso que as pessoas, quando bebem, ficam coradas quando a gente vê no anime. O que é aquilo? Tá? O sangue está passando mais rápido. Então, para as pessoas idosas, o que é recomendado? Um pouquinho de vinho entre as refeições. Por quê? Porque elas têm problemas aí no coração, então como é um vasodilatador, tá certo? O que vai acontecer? Às vezes vão abrir um pouco mais, vai passar mais sangue, não vão ter problemas de infarto, tá certo? Então é uma questão de concentração. Isso, a gente está falando do álcool, tá? O tabagismo não tem esse negócio de concentração, não. Tanto fumar um cigarro quanto fumar 10 faz mal do mesmo jeito. Claro, né, que se você fuma, faz o uso de 10 cigarros por dia, você vai ter mais problemas. Você vai ter problema de respiração, você vai ter problema aí voltados para a circulação sanguínea, tá? Problemas em relação ao sobrepeso. Então, não utilizar, não fazer o uso dessas drogas é prolongar a sua qualidade de vida, tá certo? Não tem problema, Rihanna. Muito bom dia. A aula está sendo gravada, tá? E aí, o momento, né, que você perdeu, pra gente está no slide 4, tá? Os momentos que você perdeu, você vai lá na aula gravada e assiste até o momento em que você entrou, tá bom? Aqui, pessoal, a gente tem, por exemplo, o córtex cerebral, não é? Que são as atividades que nós temos no cérebro de uma pessoa que não faz o uso de drogas aqui na esquerda e de uma pessoa que faz o uso dessas drogas na direita. Então, percebam, a atividade cerebral, ela está altíssima, mas a sinapse, a informação não está sendo transformada e transportada da forma devida, por conta daquele bloqueio que a gente viu nos slides anteriores. Professor, álcool de limpeza pode ser uma espécie de droga? Olha, Vitor, é mais fácil as pessoas passarem mal por conta da ingestão do álcool de limpeza, tá certo? Porque existe ali uma concentração elevadíssima de álcool. A pessoa não vai ficar embriagada por conta disso. Ela vai passar muito mal com problemas estomacais, tá certo? E esse álcool ele pode até queimar, porque ele está em grande quantidade, as vias, tá certo? Estomacais e respiratórias das pessoas. Lembrem o seguinte, ele vai, quando em contato com o meio ambiente externo, ele vai entrar em estado de vapor, tá certo? Então, se a pessoa faz a ingestão, tanto ela está queimando, tá certo? Aqui a parte interna da sua traqueia, quanto o vapor está queimando as suas vias respiratórias. Com certeza, se colocar fogo, ele queima também. Não brinquem com fogo, tá, pessoas? Vamos lá entrar no assunto da dependência. Entrou o assunto lá que você queria saber, Vitor, do vício. Vamos lá. Vício. Qual era a sua pergunta lá de cima? Vê se eu acho. Vitor tinha feito uma pergunta sobre o vício. Ouvi falar que o vício naqueles jogos de azar é mais da expectativa e não do resultado. Então vamos lá. Vitor, a grande problemática desses jogos de azar é porque assim, eles são programados para fazer um número X de pessoas perderem até sair um ganhador. E aí, qual é a grande problemática dessas máquinas chamadas de máquinas caça-níqueis? Não é? A problemática é a seguinte, tá? Você, vamos dizer, apostou 10 reais. E aí você não ganhou nada. E aí você fala assim, vou apostar mais 10. E aí quando você aposta mais 10, tá? Você perde esse valor investido. Chega um momento em que você acha que é tão fácil ganhar
medidas poucas desse dinheiro, tá? Ou seja, você vai ganhando R$2, você ganha R$1, você ganha 5. E aí quando você perde 30, você perde 40, você perde 50. E aí quando você para pensar, porque assim, o nosso cérebro ele é facilmente estimulado com pequenos ganhos. É tipo quando a gente vai jogar esses joguinhos, tá? E aí o joguinho te dá uma roupinha, o joguinho te dá uma arminha, te dá algo a mais, tá certo? E aí chega um momento em que seu cérebro está tão condicionado com ganhar que chega um momento em que estagna. Você para de ganhar, né? Você não recebe mais nada e o seu cérebro fica pedindo. E aí chega um momento que você vai ter que gastar dinheiro para comprar. Tá? Então a gente precisa ficar muito ligado nisso, tá certo? Tem que ter cuidado, Natasha, não é? Os produtos de limpeza, tá? Desinfetantes, álcool, eles têm que estar aí longe, tá? Do acesso das crianças, tá certo? Fala para o pai e mãe, olha, tem que deixar longe para a gente não ter acesso, tá? Então a gente volta aqui para dependência das drogas. Então a dependência das drogas ela é uma doença sofrida pelo indivíduo que vai precisar de alguma droga para ter aí uma sensação ilusória de bem-estar, ou seja, no momento que ele faz o uso, ele se sente bem, mas depois que o efeito passa, e dependendo do tipo de droga ou da quantidade do uso, o efeito passa em questão de minutos e a pessoa vai se viciando cada vez mais e precisa fazer dosagens ainda maiores do uso dessas drogas, tá? Algumas pessoas, quando elas vão passar pelo processo de desintoxicação, elas têm a chamada crise de abstinência, ou seja, elas precisam parar de usar a substância, mas isso causa um sofrimento dentro do organismo muito grande, porque o cérebro está acostumado e condicionado àquilo. É tipo, por exemplo, o uso do açúcar. Tá? O uso demasiado do açúcar causa vício nas pessoas também. Então, parar de usar açúcar causa um estranhamento e um sofrimento no organismo das pessoas. Tá? Nem todos os usuários, tá, vão se tornar dependentes das drogas, assim como nem todas as pessoas que vão ingerir bebida alcoólica vão se transformar, né, em alcoólatras, em alcoolistas, que são pessoas que precisam daquilo dali para sobreviver. Olha, aquela pessoa precisa beber todo santo dia e em dosagens muito elevadas para poder se sentir bem. Tá? Então, assim, não são todas as pessoas. Algumas pessoas têm uma predisponibilidade. Tá? É impossível a gente mensurar e saber quem vai desenvolver uma dependência e quem não vai. Então, a atitude mais segura que você tem é não experimentar de forma nenhuma. Menina morreu porque bebeu desinfetante, professor. Certo, assim, né? O Brian até colocou. O desinfetante, ele tem uma série de produtos químicos que fazem mal ao nosso organismo. Nós não digerimos aquilo. Então é muito provável que ele cause efeitos colaterais, tá? Lembrando, o desinfetante, ele não é um medicamento e não é um remédio, tá? O desinfetante é um produto de limpeza que tem compostos químicos, tá? Dúvida sobre cafeína. Vai, Kim. A cafeína, ela é uma droga, tá? O café tem a cafeína como uma droga, tá? É uma substância que dá prazer nas pessoas, dá uma sensação de bem-estar. Pronto. O próprio nome que você está falando, né? A própria cafeína, ela é a substância que causa, tá certo? Aí, euforia, insônia nas pessoas, ela vicia, tá certo? Também, tá? Só que ela é encontrada no café em pouquíssimas quantidades. Então, a ideia é que as pessoas que tomam café, por exemplo, o tio Kevin não bebe café também, tá? É que elas têm que tomar cada vez mais café. Então, você percebe que uma pessoa, por exemplo, que trabalha durante o dia, que ela tem o hábito de tomar café, ela toma café durante todo o dia. Tio Kelvin tem um tio que é costureira e ela é viciada em café. Tá certo? Ela só consegue trabalhar se tiver café ali. Se não tiver café, ela não consegue trabalhar. Ou seja, o cérebro dela está condicionado a só trabalhar se tiver o café. Isso é um vício. Isso, Letícia. A grande problemática das drogas é exatamente essa. Elas dão uma sensação de prazer nas pessoas. O problema é porque algumas têm um alto custo elevado, muitas dessas drogas causam problemas no organismo no longo prazo
E a sensação de prazer, ela é momentânea. Como assim? Você tem durante o uso, ela pode até se prolongar durante alguns momentos do dia, mas ela passa, tá certo? E quando ela passa, ela traz a sensação de culpa, de você estar fazendo uso daquela substância, que é uma substância imprópria. Aqui no Sudáfrica, as pessoas tomam remédio com bebida alcoólica para começar a alucinar. Isso é, não sei, né? Tipo assim, primeiro que remédio, né? Remédio pode ser qualquer coisa. Segundo, se for medicamento. Não sei qual é o tipo de medicamento. Não sei te responder isso, Brian. Então, dependência química e tratamento. Alguns indivíduos, né, eles têm uma propensão à dependência química, que é a doença que nós comentamos no slide anterior. Elas tornam-se dependentes de algumas drogas de forma mais rápida e mais eficaz que outras pessoas, tá? Existe um tratamento, mas esse tratamento ele precisa de um apoio de especialistas médicos, da própria pessoa e da família que a rodeia, tá certo? A pessoa precisa tomar consciência de que aquilo faz mais, né? Tem mais pontos negativos do que positivos para ela. E aí são os principais alertas gerais, não é? As 3 drogas que mais causam impacto na vida das pessoas: a heroína, o álcool e a cocaína. Pessoal, muitas pessoas falam que a maconha ela é a porta de entrada para as outras drogas, mas é mentira. A principal porta de entrada para as outras drogas é o álcool, tá certo? É a partir do álcool que você tem a curiosidade e a vontade de experimentar outros tipos de drogas, tá certo? Então a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque o álcool é uma droga legalizada, onde as pessoas não vão presas por consumir ela, tá? Pessoas maiores de 18 anos, tá bom? Então, a gente tem um número muito grande de pessoas que fazem o uso de medicamentos como droga, como o Brian falou, tá? Então, é por isso que as farmácias regulam bastante a venda de medicamentos. Menores de idades não podem pegar nem comprar, não devem, não é? Comprar medicamentos. O farmacêutico, o responsável pela farmácia que vende medicamentos a crianças, ele pode ser multado e preso, tá? E algumas pessoas fazem o uso de medicamentos como drogas, sim, tá certo? Formas preventivas. O que é que a gente pode fazer, Kelvin, para combater isso? Dá uma olhada aqui na caixa de diálogo de vocês. E isso, Letícia, o café, ele é um composto, tá? Tem uma substância dentro dele chamada de cafeína que causa vício. E é considerado, sim, como uma droga, tá certo? Mas, como eu falei, não é? Existe uma diferenciação, como eu falei, acho que a professora Marcela deve ter falado para vocês, existe uma diferenciação entre as drogas ilegais e as drogas legalizadas. E aí eu afirmo para vocês, as drogas legalizadas, elas também causam impacto no organismo, tá? Se você tomar café demais, você vai passar mal, tá certo? Se você tomar refrigerante demais, que também é considerado uma droga pela quantidade excessiva de açúcar, você vai passar mal, vai ter uma série de problemas. Vamos lá, a Natasha. Autossergeria, doença, não conheço. Não conheço de forma nenhuma. A não ser que seja que eu estou pensando, né? Alguns indivíduos, tá? Eles têm um processo de fermentação durante o processo em que eles ingerem, tá? Massas como, por exemplo, pães, bolos, pizzas, e existe uma fermentação alcoólica ocorrendo dentro do estômago do indivíduo. Então, o indivíduo apresenta sinais de embriaguez, mas não tomou bebida alcoólica. O que acontece? Dentro do organismo dele, dentro do sistema digestivo, quando ele faz a ingestão desses produtos derivados de trigo, ele tem uma formação alcoólica ocorrendo dentro dele. Não sei se satisfaz a sua pergunta, não sei se é essa doença. Não conheço. Vitor, minha mãe, se não toma café, ela fica mal-humorada. Por quê? Porque o cérebro está condicionado, tá, à cafeína. E a cafeína é o que desperta as pessoas. Por isso que muitas pessoas fazem o que quando acordam? Vão preparar o café para tomar o café. Literalmente, o café em si, tá certo? O líquido. Algumas pessoas passam mal, então o corpo está acostumado com aquilo. Se você não toma, seu dia parece que não começa bem, tá? Por quê? Algumas pessoas tratam o café como algo revigorante, é o que te desperta, tá? Mas é porque o organismo delas está acostumado com aquilo. Ah, Kelvin, então isso está me dizendo que o café causa esse problema.
mas as pessoas estão acostumadas a tomar, o que elas têm que fazer? Ela tem que parar de uma vez? Não, porque se ela parar de uma vez, vai gerar abstinência. Ela tem que começar a reduzir para o organismo dela reaprender a trabalhar sem o café. E ela pode começar a substituir o café pelo quê? Por uma fruta que tem açúcar, mas não é o nosso açúcar cristalizado, que causa diabetes, causa hipertensão, tá certo? E que tem açúcares bons, que é no caso a frutose. Tá bom? Então existem alternativas. O café descafeinado é uma droga? Não é que não tenha cafeína, tem pouca, tá bom? Professor, eu nunca entendi para que serve a fermentação. Meu querido, a fermentação ela serve para aumentar o tamanho das massas. O pão, para ele ficar fofinho, crocante, precisa passar por isso. A pizza também e o bolo também, tá certo? O que é então que é a fermentação? É a adição de micro-organismos que vão fazer o papel de oxigenar aquela massa. É por isso que crescem aquelas bolinhas, tá? Outra coisa, outra função da fermentação, no caso agora das bebidas, não é? Vinhos, cervejas, vodkas, cachaças. Qual a função dela? A extração de álcool do açúcar, tá? No caso dessa frutose. É por isso que a gente tem o vinho sendo feito com que fruta? Da uva. A vodka, da batata inglesa. Deixa eu ver mais outra coisa aqui. A cachaça, da cana-de-açúcar. A cerveja, do trigo, da cevada, do malte. Então, a partir dos açúcares encontrados nesses alimentos, ocorre o processo de fermentação e a extração e separação do álcool. Espero que tenha ficado entendido aí. A Tayane, né? Quando eu bebo café, eu fico agitada. Por quê? Porque existe uma injeção, né? Um aumento do nível de cafeína dentro do seu organismo. Da mesma forma com quem bebe Coca-Cola. Por que quem bebe Coca-Cola fica agitado? Porque tem uma grande concentração de açúcar. E esse açúcar compõe uma grande reserva energética. Só que qual é o problema? Quando eu não gasto toda essa energia que eu recebi, essa energia está acumulando no organismo de forma boa? Não, em forma de gordura. Eu não tomo café da manhã, meio que passo mal. Pronto, tio Kelvin. Tio Kelvin, quando mais novo, não podia comer nada de manhã. Porque me dava muita dor de barriga, tá? Então, de manhã, mas tipo assim, o que eram as coisas que eu não podia comer, que me dava muita dor de barriga? Pão, ovo, mortadela, salsicha, presunto, queijo. E aí, o que eu fazia? Eu comia uma fruta, eu comia um pedaço de mamão, eu comia uma laranja, eu comia uma maçã. Mas isso é porque o tio Kelvin, quando era mais novo, não tinha tantos bons hábitos alimentares. O tio Kelvin não fazia tanto exercício físico. É por isso que é tão importante as crianças fazerem uma natação, as pessoas que gostam de dança irem fazer algum tipo de dança. Pode ser balé, pode ser jazz, pode ser forró, pode ser funk. Fazer alguma luta, alguma arte marcial, fazer uma capoeira, um judô, jiu-jitsu, karatê, esportes, não é? Já falei o futebol, falei a natação, voleibol, tá certo? Então, o ideal é que você faça isso por quê? Porque quando vocês estão crescendo, vocês estão tendo picos de energia de crescimento, tá? A musculatura, a parte óssea está sendo desenvolvida. Então, quando você faz atividade física, você está tendo o chamado tônus muscular. Seu braço fica com o músculo durinho, tá certo? Você fica com o corpo durinho. E outra, vai ajudar no seu processo de desenvolvimento. Não estou falando de fazer academia. Pelo contrário, a academia sem um bom acompanhamento, ela tem um processo oposto. Ela tem uma atrofiação muscular, uma atrofiação óssea, tá? Os esportes, não. Os esportes trabalham o corpo inteiro e a mente também. Por que sua mãe fica com dor de cabeça quando ela toma café? Porque a cafeína já está condicionada com a serotonina e com os hormônios de prazer que a sua mãe tem no cérebro. Então ela se sente muito bem quando ela toma, e quando ela não toma, ela tem um pouco de enxaqueca. Por quê? Quando ela toma café, tá? Não é um vasodilatador, tá certo? Como é um vasodilatador, o que vai acontecer com as veias cerebrais? Elas vão, né? O fluxo sanguíneo vai ficar maior. Então, por exemplo, ela não vai ter espaço para sentir dor de cabeça, ela vai ter um relaxamento. Olha, a Bia, quando eu não tomo café, eu fico mal-humorada. Bia, tu tá mal-humorada sempre. Por que tu não bebe café? Então tu não bebe café, nunca, é? Brincando, Bia. Isso é também um dos efeitos, tá, do vício ao café, a cafeína.
Quem coma pão e leite, tranquilo. Eu falei aquilo, né? Em relação ao meu organismo, né? Quando eu era mais novo, eu não podia comer nada de manhã, que eu passava mal, precisava ir pro banheiro, ficava com dorzinha de barriga. Tio, existe vinho sem álcool? Existe. Existe sim, suco de uva. É um vinho sem álcool. Você se sente agitado, Vitor, quando você bebe refrigerante porque existe uma alta concentração de açúcar. Olha, se eu pudesse dar um conselho, né? Todos os pais e mães de vocês estivessem ouvindo, era o seguinte: olha, não dê refrigerante. Nem para você, nem para o seu filho. Se você ama a sua família, não faça isso. Por quê? Vicia, né? Não vou ser hipócrita e dizer que eu nunca bebi refrigerante. Eu já fui viciado em refrigerante. Mas eu percebi o quão mal isso me fazia, tá certo? Você tem problema dental, seu dente fica mais quebradiço porque ele vai consumindo o cálcio com o passar do tempo, tá certo? Seus ossos ficam mais fracos em uma exposição prolongada ao refrigerante, tá? Você tem ganho de peso por conta disso. É um gasto, não é? É um gasto beber refrigerante todo dia. Então, assim, hoje, ainda bem, vão fazer 6 anos que o tio Kelvin não bebe mais refrigerante de forma nenhuma. Então, assim, pra mim isso é uma vitória, tá? Não vou dizer que eu não sinto vontade. Você tá lá morrendo de calor e, por exemplo, a minha namorada, ela bebe refrigerante, tá? A gente sai pra comer, tá? Eu tenho que pagar mais caro e consumir um suco porque o suco é mais caro que o refrigerante, tá certo? E aí, a pessoa tá lá tomando Coca-Cola geladíssima na sua frente. E outra, né? Demora mais para fazer o suco do que para pegar uma garrafa de Coca e abrir. Né? Você tá lá morrendo de sede, não dá vontade? Claro que dá. Várias e várias vezes eu tive vontade de tomar refrigerante de novo. Resquícios do vício. Meu corpo sabe que aquilo me faz bem, me fazia bem. Entendeu? Então, assim, é sacrificante você ter bons hábitos alimentares. Tá? Ora, se você tem uma coxinha e uma maçã, dependendo do tipo de pessoa, vai preferir comer a coxinha do que a maçã. 6 horas da manhã, cara. Você vai comer uma coxinha cheia de fritura, cheia de óleo? Não, você tem que comer uma fruta. Entendeu? Tem que comer uma proteína boa, você tem que comer um ovinho com queijo. Caramba, não tem café da manhã melhor do que uma torrada, uma fatia de pão integral, queijo e ovo, não. Não tem. Quer botar o presunto? Bota o presunto, mas tudo de forma equilibrada. Também, tio Kelvin não gosta de nada com gás. Nada. Eu já bebi café com coca para ficar acordado a noite toda. É loucura. Loucura. Loucura total. Minha avó disse que quando toma café de noite é difícil dormir. Por que é difícil dormir, Tassiana? Porque você vai estar ali, ó, colocando... É como se fosse assim. Você pensa o seguinte. Quando você vai dormir, imagina que o teu corpo é uma locomotiva de trem que funciona a carvão, né? E aí, durante o dia, tá lá aceso, você tem um pico, e à medida que vai chegando próximo do período noturno, o carvão vai acabando, a brasinha vai acabando. Quando você toma café, é como se você jogasse álcool nessa brasa. Aí sobe aquela labareda de fogo, você fica com um pico energético muito alto. Então é difícil dormir, porque para você dormir, você precisa ter uma baixa atividade cerebral, tá certo? Seu cérebro tem que se preocupar só com você respirando e com o processo digestivo, nada mais. E, obviamente, com a parte do sonhar, não é? Que é a medida em que o cérebro vai ter ali para restabelecer as suas conexões de informação. Muito bem, tem que se movimentar, pessoal. Vocês têm que fazer alguma atividade, tá? Faz exercício em casa, tá certo? Pede para a mamãe comprar aqueles EVAs, né? Se não tiver o grossinho, junta 2 camadas, faz um tapetinho, faz os abdominais, faz flexão, faz agachamento, você fica com um corpo bonito. E outra, não é academia que você está fazendo exercícios aeróbicos, com o peso do próprio corpo. Você, com certeza, vai crescer e vai se tornar um adolescente com um corpo muito bonito, fazendo isso. Sigam essa dica do tio Kelvin. O tio Kelvin fez isso, tá? E hoje é um rapaz bonitão, pelo menos eu acho. Então, né? 10h49, 10 minutinhos para acabar a nossa aula. Vamos lá. Principais formas preventivas de se combater as drogas, tá? Sensibilizar e capacitar pessoas, instituições e grupos sociais no combate às drogas. As pessoas precisam entender que, antes de mais nada, antes de ser um viciado, é um ser humano que está ali, precisa de ajuda. Mobilizar a comunidade para ação de prevenção. Olha, a melhor forma não é você falar assim, olha, não use, é você explicar o que causa. Tá certo? Porque quando você faz assim, olha, não faça isso, existe aquela curiosidade do e se eu fizer, o que pode acontecer? Então, o estudo, não é a aula aqui, ela está sendo preparada justamente para isso,
para ações de prevenção, de falar assim, olha, se você usar, existe essa consequência aqui. Essa consequência pode ser maléfica para o seu organismo, você pode morrer por conta disso. Divulgar formas de prevenção, de sensibilização por meio da comunidade, né? As pessoas terem noção de que aquilo faz mal e do porquê faz mal. E conscientizar sobre o uso. Olha, o uso ele causa malefícios, são mais malefícios do que benefícios. Substâncias proibidas e os atletas, não é? Aqui a gente tem um exame chamado de doping, que serve para avaliar se aquele atleta de alto nível fez uso de alguma substância ilegal para poder ter algum benefício, tá? Ou seja, algumas pessoas que vão participar de competições internacionais que valem muito dinheiro, prestígio, né? No caso das Olimpíadas e dessas competições que têm um nível maior aí de competição, elas têm que realizar um exame chamado de doping, tá? No caso, elas têm que realizar um exame chamado de antidoping. O doping é o ato dessas pessoas fazerem uso de substâncias proibidas para aumentar o desempenho delas durante a competição. Inclusive, alguns atletas aqui do Brasil, atletas brasileiros, vários deles, já foram pegos aí nesses exames de antidoping. As substâncias consideradas de doping podem ser classificadas em 5 tipos. Eu tenho substâncias como analgésicos, narcóticos, exemplo. Uma pessoa que é um atleta de alto nível de corrida, se ela faz uso do analgésico, vai chegar um momento em que a perna dele, o corpo dele vai estar fadigado, vai doer, e pelo uso do analgésico ela não vai sentir, ou seja, ela vai estar sendo beneficiada mais do que outra pessoa que não fez esse uso. Então, não pode utilizar de forma nenhuma. Estimulante, imagina, a pessoa é uma fisiculturista, né? Levanta o peso para ficar com aquele corpo bombado, cheio de músculo. Se ela faz uso de estimulante e outra pessoa não, aquela pessoa está tendo um crescimento muscular de forma natural, enquanto ela está fazendo uso de uma substância para ativar a musculatura, para a musculatura crescer mais. Também não pode. Agente anabólico, tá? De construção muscular, do mesmo jeito como estimulante, tá certo? Serve para ativar algumas áreas do corpo. Também não pode. Diuréticos, ou seja, aceleram o metabolismo. Você sua mais, produz mais urina. Também não pode. E por último, os hormônios, né, que vão ajudar tanto no desenvolvimento muscular das pessoas. Também não pode fazer uso de nenhum desses tipos. E eu separei algumas pessoas, não é, brasileiras, que vocês talvez já tenham ouvido falar. Não coloquei a foto dessas pessoas, só o nome. Vamos lá. Uma ginástica muito conhecida, natural do Rio de Janeiro, essa que eu conheço bastante, Cadainho dos Santos. Ela fez uso de um remédio para emagrecer, que foi encontrado no seu organismo. Então veja o seguinte, um ginasta, tá, faz aquelas acrobacias, não é, durante a sua performance. Se ela está mais magra, ela vai ficar mais leve, tá? Então vai ter uma facilidade maior. Então não podia ter feito uso desse remédio para emagrecer. Foi afastada 6 meses das competições. Rebeca Guzmão, uma nadadora de elite olímpica, foi encontrado altos níveis de testosterona, um hormônio que faz com que se tenha um crescimento muscular mais efetivo, ou seja, ela tinha braços mais musculosos, costas mais musculosas e pernas mais torneadas, o que facilitava para ela durante a natação. Ela foi banida aí das competições esportivas por conta disso, banida para sempre. Malheimage, do salto olímpico. O teste que ela fez, tá certo, de antidoping, acusou a presença de um anabolizante chamado closterol no sangue dela. Ela foi suspensa durante 2 anos de todas as competições nacionais e internacionais. O Giba, né, aquele rapaz que jogava pela seleção brasileira, o nome dele é Gilberto Godoy, o apelido dele é Giba, um que tinha um cavanhaque, tá? Um rapaz bem altão. Foi encontrado maconha no seu organismo, tá certo? E ele ganhou, no caso ele foi suspenso por 8 partidas pela seleção brasileira, ou seja, é um atleta que representava diretamente o Brasil. E parte da pena dele foi que o salário dele fosse revertido para instituições que ajudam dependentes químicos. E aí a gente tem aqui a Rafaela Silva no judô, é uma das mais recentes, que o exame antidoping dela foi acusado aí no ano de 2019, e foi encontrada uma substância que é vasodilatadora das vias respiratórias, que é o fenoterol. Qual é o grande problema dela ter usado isso daqui? Se é vasodilatadora, tá certo? As veias, elas vão ficar com calibragem maior, vai passar mais sangue, você vai ter mais energia. Ela foi suspensa durante 2 anos das competições, inclusive, se as competições de Tóquio
fossem realizadas nesse ano de 2020, tá? Ela não vai poder participar e é provável que ela não participe da Tóquio 2021, tá? Ela não vai representar o Brasil. Então, são essas aí, tá? A nossa aulinha de hoje. 5 minutinhos para a gente tirar a dúvida. Eu vou só finalizar a nossa gravação da aula, tá? Vou ler aqui a caixinha do chat de vocês e a gente vai para nossas dúvidas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula.